Olá, queridos irmãos, tudo bem? Bom dia, eu sou o pastor Luciano Martins, da Igreja Vida Cristã. Nós vamos continuar com a nossa ministração que fazemos desde o mês de março do ano passado. Prazer estar com vocês e eu quero agradecer a Deus antes de nós começarmos. Sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Vida Cristã. Nosso Deus, nosso Pai, santificado, glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Nos apresentamos diante de Ti através do sacrifício de Jesus, através do novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, pedindo, Pai, que o Seu nome seja santificado gloriosamente no nosso meio, através dessa mensagem, e que o Seu Espírito abra os nossos olhos espirituais, como sempre tem feito, para entendermos e termos afeições com Sua palavra e crermos em Ti, crescermos e mudarmos, Pai. Nos concede fé e arrependimento, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estou ensinando o Evangelho de João nesses dias e a gente tem compartilhado essas verdades e estamos, a cada dia que passa, mais maravilhados com esse Evangelho. O Evangelho de João tinha um objetivo, né? Esse objetivo está expresso lá em João capítulo 20, versículo 31, onde o João fala o porquê que ele escreveu. Ele disse assim, ó, João 20, 31. Estes, porém, esses escritos, né? Esses sinais que foram relatados no Evangelho de João foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o objetivo do Evangelho de João é para que a gente venha a crer. Quem tiver acesso ao Evangelho de João é para receber fé e crendo que Jesus é o Filho de Deus, né, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado para salvar o seu povo dos seus pecados, tenha vida em seu nome. Então a gente lê o Evangelho de João com essa perspectiva. É algo que vai gerar fé e gerar vida para nós. Então, eu estou aqui, né, relatando o João capítulo 1, que a gente ministrou no dia de ontem. Eu estou usando essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Herança Reformada. Essa Bíblia é muito boa, tem lá na igreja para vender, se alguém quiser adquirir, lá na Igreja Vida Cristã. Tá? Então nós falamos aqui, irmãos, no versículo 15 em diante, onde João fala a respeito de Jesus, onde eu mostrei ontem que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio. Há uma diferença de dar, você pode dar à distância, ou de qualquer jeito, ou de qualquer forma, ou através de um terceiro, mas a graça veio, Jesus Cristo. E quando a graça veio, Jesus veio, nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Nós vimos isso e nos abençoou poderosamente. Esse texto fala que João, ele preparou a vinda de Jesus, né? Ele é aquele que, a voz que clamava no deserto, ele batizava com água, mas Jesus iria batizar com o Espírito Santo. E a gente terminou no versículo 29, que fala, quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui é o João Batista, tá? Não é o que escreveu essa carta, porque o que escreveu essa carta foi o João, apóstolo de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui no versículo 30, João disse, é este a favor de quem eu disse, João capítulo 1, versículo 30. É este a favor de dizer, logo após de falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João disse, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito de descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito Santo desce sobre Jesus, para o começo do seu ministério. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, novamente, né? No 29 ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele vê Jesus novamente, ele estava com dois discípulos, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede.
Foram, pois, e viram que Jesus estava morando, onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois discípulos, né, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há mentira, né? Versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só até aí, irmãos, final do capítulo 1. Esse texto é muito importante porque ele mostra o João Batista conduzindo os seus discípulos a Jesus. E é interessante que André, um dos discípulos de João Batista, ele transicionou, ele sai da liderança de João Batista e vai para a liderança do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem, você vê, o João Batista não tem ciúmes, né? Não tem ciúmes, porque João Batista sabia que o ministério dele iria só até ali, só até apresentar Jesus Cristo. Ele batizava com água para arrependimento. Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo. Então, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus de forma corpórea, numa pomba, quando Jesus foi batizado. Então, ali, esse foi o sinal que Deus havia dado para João Batista de que esse seria o Salvador do mundo, né? O Redentor de Israel, o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, os seus discípulos são encaminhados a Jesus, e um deles é André. Agora, eu queria mostrar para você que algo importante em relação a André. André foi quem levou Pedro para Jesus. Olha só. Versículo 40. Olha só que coisa linda. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido a respeito o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O levou a Jesus. Olha só, o levou a Jesus. Quem leva o Pedro a Jesus é André, seu irmão. E é interessante que depois disso você vai ouvir falar muito sobre Pedro, um dos discípulos mais importantes de Jesus. Enquanto Jesus estava na terra e depois que Jesus morre, ressuscita dentre os mortos. Ele é um dos líderes da igreja. Então você ouve falar muito sobre Pedro, um homem de referência, um discípulo importante no processo, um discípulo que foi designado para cuidar dos judeus, mas você ouve falar quase nada de André, que era o irmão de Pedro. E André foi quem levou Pedro para Jesus. É isso que eu quero mostrar para você. Muitas vezes, irmãos, o nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, não vai ser um ministério de longo alcance, um alcance gigantesco no mundo, mas vai ser um ministério que vai alcançar pessoas de longo alcance. E isso é muito importante a gente saber, né? E entender isso, não ter ciúmes e inveja de discípulos, pelo contrário, a gente ajudar os discípulos e apoiar para que eles possam ter o alcance que Deus quer que eles tenham. Assim foi com João, entregou seus discípulos a Jesus e os conduziu, não tinha ciúmes, e André que levou Pedro a Jesus. E André você ouve falar pouco, mas Pedro você ouve falar muito. Então aqui é muito importante, irmãos, esse princípio, né? E Jesus depois se encontra com Natanael, né? Também leva o Natanael para Jesus, e Jesus faz uma profecia, né? Sobre Natanael, onde Natanael estava. Natanael é rápido em crer. Você sabia que Deus gosta de pessoas que são rápidas em crer?
Deus gosta e Deus quer que nós sejamos pessoas rápidas em crer. Às vezes somos muito céticos, né, irmãos? Muito incrédulos em algumas coisas. Que Deus nos dê rapidez em crer. Eu gosto de 3 coisas que nós podemos ser rápidos. Na verdade, a nossa vida cristã é uma vida de espera. Nós precisamos ser um pouco mais lentos do que apressados. Mas tem 3 coisas que são boas para nós corrermos apressadamente. A primeira é sermos rápidos em crer. Ouvimos a palavra, acreditar naquilo. Como Natanael. Natanael creu só porque Jesus trouxe uma profecia sobre o que ele estava fazendo antes de encontrá-lo. Jesus disse, porque você creu nisso? Só porque eu te disse onde é que você estava sentado? Onde você estava? Eu quero te dizer que você vai ver coisas muito superiores. E realmente, né? Jesus falou para Natanael, você creu? Porque eu disse, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crestes? Ou você crê? Por causa disso? Pois maiores coisas do que esta verás. Aleluia. Em verdade te digo, Natanael, vos digo, discípulos, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aconteceu. Era muito milagre, irmãos. Muitos prodígios, maravilhas. Até o próprio João disse, olha, se fosse ministrado, mostrado, relatado todos os milagres que o Senhor maravilhoso Jesus Cristo fez, não teria lugar, livros para contar a quantidade de milagres, né, que foram feitos. Né? Então você vê, Natanael é um cara rápido em crer. E Jesus disse, você creu? Só porque eu te disse? Só porque eu te disse? Isso é muito lindo, né? Você creu, Natanael? Só porque eu te disse que eu vi você debaixo da figueira? Só por causa disso você creu? Imagina daqui a pouco você vai ver os anjos dos céus descendo sobre mim, Filho do Homem, né? É a expressão que Jesus usa, Filho do Homem, é uma expressão que Daniel usou para falar do Messias. Então Jesus pegou, pincelou essa expressão do Velho Testamento para chamar a si mesmo de Filho do Homem. Poucos judeus sabiam que a expressão Filho do Homem estava falando do Messias. Os judeus mais estudiosos, os judeus mais debruçados na palavra no Velho Testamento, eles sabiam que Filho do Homem seria o Messias. Né? Os que eram mais debruçados na palavra, os outros, a maioria não. Então Jesus usa muito a expressão Filho do Homem para falar de si mesmo como sendo o Messias, porque Daniel, quando usa a expressão Filho do Homem, Daniel está falando sobre o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então você vê aqui, irmão, um homem crendo muito rápido, né? Isso é bom pra gente. Vamos crer rápido, gente. Vamos ouvir o Evangelho e crer, vamos, gente. Acreditar na palavra, sermos pessoas rápidas em crer, rápidas em perdoar e rápidas em pedir perdão. Essas eram as 3 coisas que eu estava falando que seria bom a gente ter, né? A expressão Filho do Homem está em Daniel 7, versículo 13. Diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está falando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, que haveria de vir, receberia domínio. Jesus Cristo, Filho do Homem, que haveria de vir. O seu reino seria sobre todos os povos, nações, homens de todas as línguas, raças e nações que iriam servir Jesus Cristo, Filho do Homem. O seu domínio seria eterno, não iria passar, e o seu reino jamais teria fim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele usava muito essa expressão, Filho do Homem. Ele usa aqui com Natanael, Natanael, você vai ver os céus abertos. O céu aberto ele usa no singular. Você verá o céu aberto. E os anjos, aí ele usa o plural. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está chegando. Chegou, na verdade, né? O Messias chegou. Aleluia. Então o Evangelho de João é poderoso. Ele vai mostrar para a gente que Jesus é o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai nos levar a crer, vai gerar fé em nós, vai gerar arrependimento em nós. E crendo, Jesus disse, através do apóstolo João, tenhais vida em seu nome. Amém?
É isso, essa é a mensagem hoje de manhã. Deus abençoe. Sabe, essa mensagem já gerou vida hoje. Já gerou fé em você, já gerou arrependimento em você. Essa mensagem simplesinha, só de ler isso aqui já gerou. Porque é a palavra de Deus, inerrante, infalível, né? A verdade que liberta. Deus abençoe vocês. Quero convidar você para amanhã. Hoje à noite tem culto, né? Tem ceia, culto de ceia. Na Igreja Vida Cristã aqui do Panatis. Vai começar às 7h30 da noite com oração, de hora das 7h30 até as 8h. E depois a gente vai ministrar e celebraremos a ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo. Quinta-feira, já amanhã, a gente vai estar com os homens lá na Igreja do Panatis, né? Convidamos os homens para estarem com a gente, né? Todos os homens. Começa às 7h30. E nós temos algumas camisas lá pretas disponíveis. Aqueles que não pediram ainda podem fazer o pedido. Tem umas camisas pretas muito bonitas do nosso evento, tá bom? No aniversário de 21 anos do Ministério. Então amanhã são os homens, sexta-feira as mulheres, sábado os jovens às 4h, e domingo de manhã 10 da manhã e domingo à noite 18 horas. Então são 5 momentos no nosso aniversário. Primeiro, quinta, homens. Segundo, sexta, mulheres. Ambos 19h30. Terceiro, sábado, 4h, jovens. O quarto, domingo 10 horas da manhã. E o quinto, encerra com o jantar à noite lá no Panatis às 18 horas. Vai ter um jantar, viu? Se você quiser participar, está pedindo uma ajuda de R$10 e leva refrigerante e suco para nos ajudar lá. Vai ter jantar e vai ter bolo no final, que eu pedi para fazer um bolo bem gostoso, já está incluso aí nesses R$10. Então, quero pedir para você levar refrigerante e os R$10, tá bom? Você que vai participar. Dê seu nome, Pastor Francisco, você que vai participar do nosso jantar. Deus abençoe, amamos vocês, tenham um dia lindo na presença do Senhor, que a graça e a paz seja multiplicada na sua vida. Lembra, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o seu pecado, tirou a sua condenação, te deu vida e vida em abundância. E lembre-se disso, não tem inveja quando pessoas crescem mais do que você, mas fique feliz, porque pode ser você aquele que vai levar pessoas que vão ter uma envergadura ministerial muito maior que a sua. O que importa é que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Graça e paz, queridos irmãos. Tchau, amados.